Olá, meu nome é Renata, eu sou uma das fundadoras do Comunicateia e mãe do Davi, usuário de comunicação aumentativa e alternativa. Como vocês sabem, o Comunicateia, a Abapraxia, a Isaac Brasil e a Associação Endmel Brasil formaram um grupo e um projeto chamado Projeto Comunicação, com o objetivo de difundir informações sobre comunicação aumentativa e alternativa no Brasil. Nossa primeira live aconteceu no dia 15 de abril, com o tema Comunicação Alternativa, o que é e para quem se destina. Se você não conseguiu assistir a live, você pode assisti-la em um dos nossos canais do YouTube, do Comunicateia ou da Abapraxia. Mas afinal, o que é comunicação aumentativa e alternativa? A ideia desse vídeo é falar um pouco mais do que foi conversado na live. Então, se você não assistiu a live, corre lá e assiste e depois volta aqui para assistir este vídeo, tá bom? Eu vou fechar o meu vídeo para que vocês possam ter acesso a toda a tela. Bom, comunicação aumentativa e alternativa, segundo a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, é o uso de símbolos, recursos, estratégias e serviços para garantir a comunicação de pessoas que têm alguma condição que impedem ou limitam a fala de forma temporária ou permanente, associada ou não a alguma deficiência. A comunicação aumentativa alternativa, ela pode ser não apoiada quando a gente usa o nosso corpo para nos comunicar. E ele pode ser, por exemplo, um gesto, um outro exemplo, sinais de libras, expressão facial e linguagem corporal. A comunicação aumentativa e alternativa, ela pode ser também apoiada quando a gente usa recursos e instrumentos que estão fora do nosso corpo para nos comunicar, como por exemplo, botões vocalizadores, pranchas de comunicação, o PECs, livros de comunicação como o POD, que é um instrumento robusto de comunicação de baixa tecnologia. Aqui um outro exemplo de um livro de comunicação, também um sistema robusto de baixa tecnologia, e esse livro está disponível de forma gratuita no Instagram do Comunicateia, está lá no nosso Drive, se você quiser pode ir lá conferir. E um aplicativo de comunicação aumentativa, aplicativos de comunicação, que também é um instrumento robusto de comunicação de alta tecnologia, e aplicativos baseados em escrita com vocalizador, que transformam um texto escrito em fala. Também um instrumento robusto de alta tecnologia. Mas afinal, o que é um sistema robusto? A gente vai falar mais sobre isso em lives futuras, mas eu vou abordar rapidamente esse tema nesse vídeo, porque foi uma pergunta bastante frequente na live do dia 15 de abril. Então, o sistema de comunicação aumentativa e alternativa, para ser considerado robusto, ele deve ser flexível, versátil para todos os contextos. Então, tem que ser um instrumento que consiga ser usado em vários contextos, em várias atividades, com diversos parceiros de comunicação. Ou seja, com pai, mãe, tio, vô, amigos de escola. Eh, Ele tem que ter pelo menos 100 palavras, e ele tem que permitir que a pessoa utilize para as mais diversas funções pragmáticas de comunicação, ou seja, para as mais diversas funções comunicativas. Que funções são essas? Então, para que a gente usa para que a gente se comunica, né? Então, a gente se comunica para fazer pedido, para recusar, para fazer um comentário, para nomear, para fazer uma pergunta, para cumprimentar. Então, o instrumento de comunicação aumentativa e alternativa para ser considerado robusto, ele tem que permitir as mais diversas funções comunicativas. Além disso, ele tem que possuir 80% de vocabulário essencial e 20% de vocabulário acessório. Mas afinal, o que é vocabulário essencial e o que é vocabulário acessório?
Vocabulário essencial é aquele usado de forma mais frequente na nossa língua. Então, são aquelas palavras que a gente usa em diversas situações, como por exemplo, eu, como por exemplo, ajuda, são palavras que podem ser usadas em diversas situações, eh, e são usadas de forma frequente na nossa língua. E vocabulário acessório são palavras que são específicas de alguma situação ou de algumas pessoas ou para algumas pessoas. Então, por exemplo, pode ser vocabulário essencial para uma criança ter galinha pintadinha, no sistema dela. Para um adulto, é um vocabulário completamente, desnecessário. Então, por isso que se chama vocabulário acessório. Então, é mais específico para aquele indivíduo ou a uma situação. Então, um sistema ele é considerado robusto se ele tem letras individuais, então que ele tem o alfabeto, hã, ele tem o vocabulário essencial, que são aquelas palavras mais frequentemente usadas na língua, o vocabulário estendido ou acessório, que são aquelas palavras que são mais específicas para situações ou aquele indivíduo, e frases sociais. Como eu falei, a gente vai abordar mais sobre esse tema em lives futuras, então continue nos acompanhando nas lives para conhecer um pouco mais sobre o sistema robusto. Agora vamos para a segunda pergunta que também foi abordada na live. A quem se destina a comunicação aumentativa e alternativa? Para falar sobre isso, eu queria começar conversando um pouquinho com vocês sobre os marcos do desenvolvimento e a média. Marco do desenvolvimento é o que 90% das crianças são capazes de fazer em uma determinada idade. E a média é o que 50% das crianças são capazes de fazer em uma determinada idade. Então vamos ver esse marco dos 24 meses, dos 2 anos de idade. Então aos 2 anos de idade, aos 24 meses, 90% das crianças falam pelo menos 50 palavras. E, em média, aos 2 anos de idade, 50% das crianças falam de 200 a 300 palavras. Então é importantíssimo a gente conhecer quais são os marcos do desenvolvimento, o que é esperado para os nossos filhos em cada faixa etária, para a gente entender quando a gente percebe que eles não cumpriram o marco e nem a média da idade. E aí eu queria que a gente pensasse juntos, né, se a gente espera que se seu filho tem 2 anos, ele fala? Lembrando que no marco de desenvolvimento, 90% das crianças falam pelo menos 50 palavras. Então, se seu filho chegou aos 2 anos e ele não fala, ele pode se beneficiar de comunicação aumentativa e alternativa. Seu filho tem 2 anos, ele fala? Sim, ele fala. Mas ele fala em todos os lugares? Ele fala com todas as pessoas e em todas as situações? Se sim, excelente. Se não, ele também pode se beneficiar de comunicação aumentativa e alternativa. E é muito comum pais de crianças que são o que era dito como minimamente verbais, né, aquelas crianças que falam, mas falam poucas palavras, terem dúvidas se faz sentido introduzir ou não comunicação aumentativa e alternativa para os seus filhos. E aí eu trouxe um instrumento para apresentar para vocês, que é um que chama teste de efetividade de comunicação. Esse teste é bem interessante. Se vocês digitarem no Google esse nome, teste de efetividade de comunicação, uma das primeiras coisas que aparecem é um PDF deste instrumento, eh, em que vão sendo feitas diversas perguntas. E se você responder de 5 ou mais vezes sim, para essas perguntas, o paciente, né, seu filho, ele é um candidato à comunicação aumentativa e alternativa. E aí a gente usou esse teste, acho que é importante a gente compartilhar isso com vocês. Quando a gente começou o Comunicateia, a gente aplicou esse teste junto com a equipe do Teams, que é o grupo da Unifesp que atende crianças autistas, e a gente aplicou esse questionário em mais de 565 famílias, em que 43% delas
relatavam que entendiam que seus filhos eram não verbais. E quando a gente aplicou o teste de efetividade de comunicação, quase 96% delas, 95,9, responderam mais de 5 vezes sim às perguntas do teste. Então, sugerindo que esse N é candidato a receber algum tipo de comunicação aumentativa e alternativa. E quando a gente via quantos que usavam, era em torno de 36% e um número muito menor usava sistema robusto, né. E por que que a gente traz, essa provocação, né, e esses números trouxeram realmente chamaram muito nossa atenção, e foi quando a gente realmente decidiu montar o grupo e criar um Instagram para difundir informações sobre comunicação aumentativa e alternativa, para que mais pessoas tivessem acesso e informação sobre o tema. Eu não estou aqui para dizer que, eu respondi mais de 5 sims no teste de efetividade de comunicação, não estou aqui dizendo qual instrumento seu filho tem indicação, ou como que vai ser a via qual que vai ser a estratégia de ensino para ele, para fomentar essa comunicação, mas se a gente não introduz, nem não dá a essas crianças, a essas pessoas com necessidades complexas de comunicação, uma forma de se comunicar, elas vão se comunicar através de comportamento. E eu digo isso com porque isso aconteceu, aqui em casa, quando a gente decidiu introduzir um instrumento de comunicação aumentativa e alternativa, foi porque o meu filho Davi, que sempre foi uma criança muito tranquila do ponto de vista comportamental, começou a nos morder em situações que claramente ele tentava comunicar algo a gente não entendia. Nesse momento foi quando meu marido e eu, junto com a equipe terapêutica, a gente entendeu que sim, a gente continuaria estimulando e fazer o nosso máximo para estimular a fala dele, porque é a forma mais rápida e efetiva de comunicação, mas enquanto essa fala não viesse para a gente ia dar a ele um instrumento que ele pudesse se comunicar e nos dizer o que ele queria nas situações em que ele não pudesse usar, que ele não conseguisse usar ainda a fala para tal. E foi quando a gente começou a usar a comunicação aumentativa e alternativa aqui em casa, e cada vez mais, ao conseguir comunicar o que ele queria, a comunicação verbal, a fala houve um aumento da comunicação verbal, porque ele começou a ser mais efetivo na fala. Então a comunicação começou a acontecer de forma mais efetiva com a comunicação aumentativa e alternativa, e o interesse em se comunicar aumentou ainda mais. Eh E o que respalda e aí a gente tem uma frase da Temple Grandin que fala exatamente a mesma coisa, né, se um sistema de comunicação adaptado para a criança não for colocado em prática, o único recurso dela será o comportamento. Então, eu acho que vale a pena a gente parar e pensar se, nossos filhos começaram a ter muitas alterações comportamentais, o que que ele está tentando nos comunicar com esse comportamento, e se não é o momento da gente realmente dar uma forma de apoio a essa comunicação. E eu trouxe esse slide, recentemente conversando com uma fonoaudióloga americana que eu admiro muito, que se chama Erin Luzotti. Ela trouxe uma frase que dizia que, eu vou ler a frase para vocês. As pessoas não pensam em tirar a cadeira de rodas de quem não consegue andar, os óculos de quem não consegue enxergar de forma apropriada. E por que pensam sempre em tirar um instrumento de comunicação aumentativa e alternativa daqueles que a utilizam para apoiar a fala quando precisam ou substituí-la? E aí eu queria expandir essa reflexão com vocês para crianças que têm questões motoras. Eu não vejo que há dúvidas entre pais e terapeutas de introduzir um instrumento, seja um dispositivo auxiliar de marcha, conhecido como andador, ou uma cadeira de roda, enquanto o treino motor está sendo feito para estimular essa criança a andar. E à medida que esse treino motor
se torna efetivo e a criança começa a andar, esse dispositivo ele vai começando a deixar de ser usado em algumas situações em que a criança consegue ter uma boa mobilidade, em outras situações ela vai continuar precisando daquele instrumento, até que mais na frente ela com todo o treino motor que foi feito, ela pode deixar de precisar de usar esses dispositivos. Mas, paralelamente a isso, se apesar de todo o treino motor, essa criança não desenvolver a marcha, não conseguir andar, foi dado a ela uma forma de acessibilidade, uma forma dela conseguir se ter uma forma ativa na sociedade. Eu não vejo por que a gente não transpor isso pra comunicação aumentativa e alternativa. Por que não dar um instrumento que dê suporte à comunicação enquanto se trabalha a fala, para que essa criança ou essa pessoa com necessidade complexa de comunicação possa se comunicar enquanto essa fala não vem. E se essa fala vier lá na frente, ótimo, aquele instrumento foi essencial para permitir que aquela pessoa se comunicasse durante o processo. Mas se a fala não vier lá na frente, essa pessoa tem um instrumento para se comunicar e se manter ativo, ter sua voz ativa na nossa sociedade. Então vamos pensar sobre isso, porque nunca é tarde demais para iniciar comunicação aumentativa e alternativa e retomando a pergunta, a quem se destina a comunicação aumentativa e alternativa? A todos aqueles que não conseguem ou ainda não conseguem se apoiar na fala para comunicar tudo o que querem, com quem querem e quando querem. Se vocês quiserem ouvir mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês quiserem ouvir mais sobre o que é comunicação aumentativa e alternativa e a quem se destina, você pode assistir também o vídeo da Tatiana Dudas, que é uma fono que gravou um vídeo para o projeto Comunicação, através da Isaac Brasil, e o vídeo da Carol Aguiar, da Associação Endmel Brasil, que também faz parte do projeto Comunicação. Espero que vocês continuem nos seguindo e acompanhando nossas lives. A nossa próxima live vai ser dia 25 de maio, com o tema Mitos da Comunicação Aumentativa e Alternativa. Vocês não podem perder. Esperamos vocês lá.